Já iniciaram as contagens dos votos nos Estados Unidos da América. Donald Trump e Joe Biden estão neste momento a se conferir os votos, onde até no instante dão vantagem a Joe Biden com 238 contra 213. Salam alaikum, boa noite, está a começar o Jornal da Haq TV. Moçambique registrou nas últimas 24 horas 81 novos casos positivos da Covid-19, elevando o total para 13.283, num dia em que se registraram também mais 288 pessoas dadas como recuperadas, anunciou o Ministério da Saúde. Dos casos hoje anunciados, 74 são de nacionalidade moçambicana e 7 estrangeiros, referiu a nota de atualização de dados do Ministério. Moçambique mantém-se com um cumulativo de 95 óbitos, havendo 13.283 pessoas infectadas, das quais 12.979 são de transmissão local e 304 casos importados. O documento refere ainda que mais casos são dados como recuperados, maior 288 casos dados como recuperados, levando o total para 10.983, correspondente a 82%, com um cumulativo de 489 pacientes internados. Maputo, a capital do país, continua a registrar o maior número de casos ativos, com 1.659, seguida da província de Maputo, com 201, e as restantes 9 províncias registram menos de 170 casos. As bancadas da Frelimo e da Renamo na Assembleia Provincial de Nampula repudiam com veemência os ataques contra alvos indefesos protagonizados pelos terroristas e autoproclamada junta militar nas regiões norte e centro do país e consideram uma grosseira ameaça à soberania nacional. De acordo com aqueles dirigentes políticos, os crimes hediondos provocados pelos insurgentes em Cabo Delgado e pelos seguidores de Mariano Nhongo nas províncias de Sofala e Manica minam a economia nacional e constituem um autêntico atentado à unidade nacional. Aproveitamos esta ocasião para saudarmos o trabalho do Governo na criação de condições de acolhimento e conforto às famílias deslocadas e encorajamos-lo a continuar a trabalhar para providenciar meios de sobrevivência permanente e tendo as famílias que continuam a dormir ao relento, carecendo de algum abrigo. Mais uma vez, tomamos esta oportunidade para saudar e exaltar a bravura das Forças de Defesa e Segurança, que sob o comando firme de Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança, têm vindo a travar um duro combate contra os terroristas. Por isso, apelamos às autoridades governamentais para redobrar esforços tendentes ao sossego da população afetada, assim como a criação de condições aos deslocados. Os representantes da Frelimo e da Renamo na Assembleia Provincial pedem ao Governo e à sociedade moçambicana em geral sobre a necessidade da criação de melhores condições de vida aos necessitados e na denúncia de qualquer tentativa de recrutamento de jovens para fins obscuros. Para além dos ataques armados, a Covid-19 constitui outra preocupação dos partidos políticos em Nampula. Devemos continuar a manter a higiene individual e coletiva, principalmente a lavagem frequente das mãos e desinfecção das mesmas, o distanciamento social, o uso de máscaras, o ficar nas nossas casas, evitando deslocações desnecessárias, porque o coronavírus mata. Uma saudação especial vai para as confissões religiosas, que mesmo com as medidas restritivas condicionadas pelo Covid-19, fortificaram na palavra de Deus, rezando em cada um no seu canto, pedindo a bênção de Allah para que essa pandemia que ceifou vidas humanas, não só no nosso país, mas em todo o planeta Terra, tenha cura para que a economia se reative. As posições foram defendidas durante os trabalhos da segunda sessão da Assembleia Provincial, que termina esta quinta-feira em Nampula.
O Plano Econômico e Social e o respectivo orçamento para 2021 na província de Nampula prevê o crescimento refletido na produção global na ordem de 5,8%, ao passar dos atuais 84,4 mil milhões de meticais para 85,8 no próximo ano. Os dados foram apresentados esta quarta-feira pelo governador da província no decurso da segunda sessão ordinária da Assembleia Provincial que decorre em Nampula. Manuel Rodrigues frisou que os indicadores dão conta que os maiores crescimentos deverão registrar-se nos setores de transportes e comunicações, agricultura e pescas e na indústria transformadora. O setor da agricultura e pescas, com a produção que estimamos que em 2021 atinja as 11.376.200 toneladas de produtos diversos e a captura de 81.641 toneladas de pescado, o que representará uma contribuição deste setor na produção global em 57%. A seguir, será o setor dos transportes e comunicações, que terá uma contribuição na ordem de 19,3%, resultante do incremento do transporte ferroviário e aéreo de carga e de passageiros. O setor da indústria transformadora terá uma contribuição na produção global na ordem de 15,3%, tanto estando em terceiro lugar, como resultado da intervenção das unidades de produção, como são os casos de mobiliário e colchões, produtos minerais não metálicos e a indústria alimentar. Na componente de receitas, o Governo prevê um crescimento de 8% ao arrecadar um montante na ordem de 16,1 contra os cerca de 14,9 mil milhões de meticais do exercício econômico de 2020. Aqui nós queríamos, mais uma vez, dizer que a realização de qualquer despesa pública deve, na verdade, ter em conta de que o nosso país está igualmente a viver as restrições em termos de disponibilidade de recursos. Há tempo para a realização das várias atividades, tendo em conta a conjuntura internacional que é imposta por vários fatores, um dos quais este que ainda prevalece entre nós, que é a pandemia da Covid-19, e que, de acordo com os cientistas, ficou provado que é um mal infeliz que veio para ficar entre nós e a sua erradicação ainda está longe de ser prevista. Em relação à campanha 2020-2021, está prevista a preparação em sementeira de uma área de mais de 2 milhões e 500 mil hectares, o que representa um crescimento de 5,3%, esperando-se uma produção de 11.376.200 toneladas de produtos diversos, com destaque para raízes e tubérculos, cereais, leguminosas, hortícolas e culturas de rendimento. O setor da educação em Nampula está a intensificar atividades de mobilização das comunidades sobre a necessidade de observância das medidas de prevenção do novo coronavírus no âmbito da retoma das aulas presenciais da 7ª classe. Na província de Nampula, apenas 228 escolas reúnem condições para responder ao protocolo sanitário imposto pelas autoridades de saúde. O informe apresentado esta quarta-feira aos membros da Assembleia Provincial de Nampula, que retrata o ponto de situação da retoma das aulas presenciais, dá conta que grande parte das escolas primárias enfrentam dificuldades relacionadas com a aquisição de material de higienização e falta de sanitários condignos e disponibilidade de fontes de água. O informe apresentado esta quarta-feira aos membros da Assembleia Provincial de Nampula, que retrata o ponto de situação da retoma das aulas presenciais, dá conta que grande parte das escolas primárias enfrentam dificuldades relacionadas com a aquisição de material de higienização e falta de sanitários condignos e disponibilidade de fontes de água. No entanto, continua em curso o plano de intervenção acelerado das escolas públicas, centros internatos e institutos de formação de professores. Os trabalhos consistem essencialmente na reabilitação de sanitários, construção de blocos sanitários novos onde não há casa de banho. Portanto, o projeto contempla a construção de casas de banho de raiz para aquelas escolas que têm latrinas. Portanto, o Governo não quer ver latrinas nas escolas secundárias.
É um investimento muito grande, porque a maior parte das nossas escolas, sobretudo nas localidades, as escolas secundárias não têm uma casa de banho, digamos, uma casa de banho normal, portanto tem latrinas, e é isto que tem que ser revertido. E nessas escolas, portanto, iniciou o projeto de construção de blocos sanitários de raiz e também a construção de furos e pequenos sistemas de abastecimento de água para que essas casas de banho tenham água. E o objetivo do governo é que todas as escolas secundárias e todas as escolas primárias, esse será o segundo projeto, tenham água a correr e tenham condições sanitárias que permitem o melhor ensino. Algumas escolas contempladas pelo processo de reabilitação concedido pelo governo ainda persistem dificuldades que estão a retardar a concretização das aulas presenciais. Primeiro é a dificuldade de transferência do Fundo de Apoio à Educação. Quando este processo começou, houve um dinheiro que devia entrar para as escolas. Infelizmente, algumas das nossas escolas têm problemas com as suas contas bancárias. O segundo desafio que temos é a demora do processo de construção e reabilitação de sanitários. Efetivamente, quando o projeto começou, o sonho do governo central e o sonho dos governos provinciais, incluindo o nosso, Nampula, era que este trabalho de reabilitação dos sanitários e os sistemas de abastecimento de água pudesse acontecer, na pior das hipóteses, em 30 dias. Mas, infelizmente, no terreno, o trabalho mostrou-se um pouco mais complexo e aqui estamos a ver que este processo de reabilitação vai demorar, na melhor das hipóteses, até o final do ano. Refira-se que em Nampula, a suspensão das aulas presenciais decretadas pelo governo no contexto da pandemia do novo coronavírus afetou cerca de 1.551.000 alunos do subsistema do ensino geral e 52.328 alfabetizandos do subsistema de alfabetização e educação de jovens e adultos. Entrou em funcionamento esta quarta-feira no país o primeiro centro de reassentamento de deslocados de Cabo Delgado. O centro, com capacidade de acomodar mais de 500 famílias, foi instalado no posto administrativo de Currane, distrito de Miconta, na província de Nampula. A entrada em funcionamento deste centro de reassentamento marca o reinício da vida para aqueles que viram-se obrigados a deslocarem-se das suas terras de origem na sequência de ações macabras protagonizadas por indivíduos sem rosto, um pouco por toda a província de Cabo Delgado. Para se poder ter inserção em processo de produção. As famílias vão receber 1,5 hectares, portanto 1,5 hectares. E para além deste 1,5 hectares, vamos fazer a disponibilização e vamos começar ainda hoje, vão ter ocasião de acompanhar, a fazer a entrega de material produtivo, portanto as enxadas, as katanas, etc. Vamos entregar semente para a produção. Nós vamos assegurar que haja apoio, vamos disponibilizar aqui tratores para poder ajudar tanto na preparação da terra. O desbravamento vai continuar a contar com o apoio do governo. Temos, felizmente, jovens de vários cantos que estão a correr, oferecendo a sua força de trabalho para apoiar, mas as próprias comunidades também, as próprias famílias também serão parte do processo de desbravamento. A nossa luta é que este processo todo consiga não perder de vista estas chuvas. Gradualmente, o governo e parceiros vão criando condições básicas neste local para salvaguardar o bem-estar dessas famílias. Aliás, alguns espaços já foram demarcados e distribuídos aos deslocados para a agricultura. Uns com os outros. Esta solidariedade sempre foi presente e eles não fariam diferente neste momento que tem irmãos que estão a precisar do seu carinho. Portanto, esta questão da gestão da relação entre a comunidade receptora e a comunidade que advém, estamos a cautelar e continuaremos naturalmente bastante atentos. E sempre deixando como ponto de partida de que as comunidades receptoras serão parte do processo de socialização, parte do processo de apoio naquilo que nós vamos dar a estas nossas comunidades. Iniciaremos hoje também com algumas formações porque temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, não podemos deixar as pessoas aqui sem ter informação sobre questões ligadas ao incêndio, questões ligadas, portanto, matérias que... O grande desafio neste momento prende-se com a questão de descongestionar as salas de aulas ocupadas na vila de Namialo. Nós tínhamos deslocados de guerra que se encontram acolhidos
em diferentes sítios. Uns estão nas casas de familiares e outros acolhemos nas escolas em Namialo. Então, depois de anúncio de transferência dos locais de guerra, então já começamos, a primeira fase é desativarmos aquelas escolas onde estão acolhidos os deslocados de guerra para esse sítio onde nos encontramos. Essa seria a primeira fase. A segunda será, então, também a transferência dos deslocados de guerra que se encontram acolhidos nas casas dos parentes para esse local. Portanto, estamos a dizer o seguinte, que queremos desativar todo o posto administrativo de Namialo, todos aqueles que é deslocado de guerra que se encontra em Namialo, tenha que ser daí para aqui onde nos encontramos. Os beneficiários começaram por descrever os momentos de tensão vividos em Cabo Delgado e depois agradeceram o gesto. Então, quando estou aqui, estou me sentir bem, porque não compara com aquela vida que eu tinha a viver no mato. Sim, e o meu futuro. Penso de que eu, quando viver bem, ter boa saúde, porque mesmo na minha província, a minha vida era só na Machamba. Agora, como hoje estou aqui, o governo achou melhor vir-me embora aqui em Corane. Se Deus quiser, a minha vida é de ir na Machamba e os meus filhos estudar. Essas pessoas, quando eu cheguei, ouvi tiros aí, das tantas, eu também corri. Depois fui no mato. Lá no mato, às vezes eu vi, mas vi que bombardeamentos vinham aí, bombaram, depois eu fugi de vez, nunca voltei para casa para levar qualquer coisa. E depois cheguei aqui na minha. Aqui veio com quem? Aqui veio com minha mulher e com os meus filhos. Quantos filhos tem? Tenho 4 filhos, sim. E assim, já tem espaço aqui, como é que pensa em fazer a vida? Sim, aqui tenho espaço. A vida que há de nos indicar são esses. Os donos daqui dizem que fazem isto, eu hei de fazer. Desde março a esta parte, perto de 35 mil deslocados chegaram à província de Nampula. É o ponto final do Espaço do Jornal da Hack TV. Graças pela atenção. Fique bem. Boa noite. Assalamu alaikum.